Não importa de que lado você esteja numa guerra, como o lado supostamente vencedor ou perdedor. A verdade é que toda guerra é a vitória da insanidade, da estupidez em detrimento da vida. Sempre. Eu nem quero falar aqui das guerras ao longo dos séculos. Eu quero retratar apenas as guerras que nós vivemos, digamos, nos últimos 60, 70 anos. Todas elas foram guerras onde os vencedores partiram de um princípio de que estariam lutando pela liberdade e usaram a vitória para impor o fim da liberdade. Essa é uma característica básica das guerras, porque a guerra é, acima de tudo, um exercício da força contra a racionalidade. A guerra é a conquista pela opressão, pela morte, de todos aqueles que sonham ou que pensam diferentes. Observem algumas das guerras, e eu não vou fazer aqui nenhum aprofundamento tácito das questões que envolveram tais guerras, mas pensemos alguns eventos muito claros. Cuba. O mesmo povo que foi às ruas saudar em 1º de janeiro de 59 a vitória da turba de Fidel, Che e outros, foram os mesmos que logo no momento seguinte perderam a liberdade. Eles foram às ruas para comemorar a vitória de quem lhes acenava com liberdade e no momento seguinte perderam a liberdade. Veja o caso do editor da revista Boêmia, que foi o maior divulgador das ideias, se é que Che e Fidel tinham alguma ideia além de matar, roubar e oprimir. Nunca soube que eles tivessem nenhuma ideia que fosse além de matar, roubar, destruir, mentir, estuprar, fuzilar, essas coisas inerentes à mentalidade deles. Mas o dono da revista Boêmia, assim que Fidel e Che e companhia chegaram ao poder, ele teve sua revista confiscada. E como a turma ainda era muito boazinha, deixaram ele ir embora, ir exilar-se. Os cubanos, que lá em 59 saudaram um sonho de liberdade, agora penam nos presídios quando voltaram às ruas no dia 11 de julho do ano passado. Observem como o ciclo da guerra é um ciclo de estupidez. Nós podemos retratar, por exemplo, a situação que nós tivemos aqui em nosso país, que foi sim uma guerra contra o terror. Acontece que aqui, ao contrário do que aconteceu em outros países, aqui a liberdade e a democracia venceu. Mas a narrativa dos derrotados, amparado pela falta de uma compreensão mais clara dos papéis de educação, comunicação e cultura, permitiram que os derrotados se vendessem como vencedores. Mas, a bem da verdade, o conflito que nós tivemos em nosso país, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, foi a derrota de uma ideia totalitária nos moldes, sim, de Cuba, da China e em outros lugares. Podemos avançar no tempo e veremos, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela. Os mesmos que foram às ruas comemorar a vitória do Chávez, os filhos e os netos deles, hoje passam fome, comem carne de cachorro, fogem da Venezuela na maior diáspora. Outra vez, quem comemorou, hoje paga a conta. O que dizer então da Nicarágua, desse inferno sandinista, conhecido como a Coreia do Norte da América Latina? Os sandinistas chegaram ao poder, inclusive com Ortega. E aí o que acontece? Com o passar dos tempos, ainda na última semana, Ortega condenou uma antiga companheira guerrilheira do exército sandinista. Então, toda vez que o vitorioso
promete a liberdade, ele entrega o inferno. Essa é uma questão básica. E eu falo aqui só das guerras na América Latina, das mais recentes. Observem que sempre, quando a esquerda, prometendo liberdade, ganha as guerras, os enfrentamentos, o que ela entrega para a sociedade é fome, miséria, destruição, roubo, prostituição, narcotráfico, tudo o que há de pior. E se nós olharmos o que está acontecendo hoje na Ucrânia, sem fazer juízo de valor, sem entrar na discussão se são globalistas, se são comunistas, se são positivistas, se são coloradistas, se são gremistas, não interessa. A guerra, outra vez, demonstra que ela é um recurso da insanidade. Porque as maiores vítimas da guerra lá da Ucrânia, primeiro, como em toda guerra, a primeira vítima dizem que é a verdade. Mas, na verdade, a primeira vítima costumam ser os idosos, as crianças e as mulheres. Há uma tendência natural de que as pessoas não reconheçam isso. Mas, na minha modesta opinião, torcer por um dos lados numa guerra é preciso ser mais do que estúpido. É preciso ser um imbecil completo. Deixem eles se carnearem, deixem eles se matarem. Porque nós, aqui no Brasil, tivemos bem clara a percepção dos riscos que nós corremos no final dos anos 60 e 70 por conta de uma tentativa de criar no Brasil um modelo de governo baseado naquilo que não funcionou em lugar nenhum do mundo, que é a chegada da esquerda ao poder pelas armas. Portanto, se a guerra em si já é uma coisa estúpida, imagina uma guerra que tenha a esquerda como vencedora. É realmente abrir mão de tudo em troca de nada. É saudar aqueles que se pensam vitoriosos, na verdade saudar os próprios carrascos. Enquanto você estiver olhando as cenas das guerras lá na Ucrânia, lembre-se que nós temos uma guerra muito maior a ser travada aqui, no dia a dia, no cotidiano. Não apenas a guerra espiritual, mas a guerra em defesa da nossa liberdade, que nós ainda a temos, e que essa nossa guerra passa sim pela ida em massa nas urnas em 2 de outubro. Nós não podemos permitir que eles transformem o nosso sonho de liberdade em nosso destino de prisão e morte. Se você concordar com o teor deste vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais, para nós é muito importante. Dê o joinha, comente, inscreva-se, chame seus amigos para se inscrever, veja os mecanismos de manutenção e sobrevivência do canal, e se você puder participar deles, nós muito agradecemos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.